Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Estou todos os dias aqui refletindo sobre o bom viver. Sobre o viver que eu tenho e o bom viver, né? O que eu consigo e o que eu quero conseguir. Essa é a função aqui da minha fala nesse canal. Eu quero falar sobre a nossa personalidade. Muito já se falou, né? Quem gosta de ler sobre psicologia, como eu gosto, já leu sobre a personalidade, que é diferente do nosso espírito, da nossa alma. Existe uma diferença muito importante. A personalidade é as nossas maneiras de estar aqui, as, as nossas maneiras de responder à vida. Quando as coisas acontecem, quando as pessoas falam com a gente, quando a gente tem que enfrentar uma situação, tudo, quem responde, geralmente, é a nossa personalidade. Foi aquilo que a gente construiu, a nossa forma de lidar, de se proteger. Geralmente de se proteger, de se resguardar. E essa personalidade, ela tem um lado importante, porque sem ela a gente não tem como estar nesse mundo. É como se ela fosse um escudo para nosso espírito. Agora, o cuidado é que nesse mundo da dualidade, do bem e do mal, da luz, o mundo da dualidade é isso, é que nós vivemos entre opostos, entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal, entre o salgado e o doce. E aí a gente precisa entender que também tem os lados delicados, complexos da personalidade, que a gente precisa começar a estudar para aprender a lidar com eles, que alguns vão chamar de eus. Então a nossa personalidade tem modos diferentes para lidar com as diversas situações que a gente vive. Esses eus, eles podem em alguns momentos se voltar contra a gente. Como assim se voltar contra a gente? As doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? São doenças em que os corpos, a personalidade compreende que você vive sendo atacado, que você está o tempo todo ameaçado. Então o corpo começa a produzir uma defesa contínua, né, ininterrupta, ele vai liberando uma química de defesa que vai gerar um ataque ao seu próprio organismo. É como se você entrasse numa espécie de delírio físico, onde o corpo percebe um ataque que não existe e por isso ele precisa se defender. Então a doença autoimune é uma defesa contínua. Defesa contra o próprio organismo, é muito complexo. Dê uma olhadinha nisso aí. Autoimune é porque você defende algo que não existe. Seu corpo está defendendo algo que não existe e acaba desregulando completamente seu corpo. Se as pessoas mais sabidas que estão vendo esse vídeo puderem explicar melhor, pode explicar aí nos comentários, viu? Pode aprofundar isso aí. Mas onde eu quero chegar com essa analogia, com esse exemplo, é que nós temos, por exemplo, eu vou falar de um dos meus eus que eu recentemente, no ano passado, eu identifiquei no processo terapêutico, que é o eu fazedor. Eu já tinha uma pista que esse eu existia e que esse eu, muitas vezes, ele estava separado, ele estava distanciado das ânsias da minha alma, da minha consciência espiritual. E aí esse eu fazedor, ele queria se distrair, fazendo. Então, o que é se distrair fazendo? Eu vou fazer um curso, de teatro, eu vou fazer um curso de arte, eu vou fazer um curso de línguas, eu vou viajar, eu vou construir uma casa. Então, é um fazer atrás do outro. Esse fazer atrás do outro preenche de algum modo um buraco. Um buraco que seria essencial eu olhar. Uma falta, um buraco no sentido de falta. Muitas vezes uma falta de companhia. Muitas vezes esse fazedor estava escondendo a minha solidão. Que eu preciso olhar para a minha solidão. Porque nós precisamos buscar um equilíbrio em todas as coisas da nossa vida. Nós não viemos aqui para fazer. Nós viemos aqui também para fazer.
mas não só está fazendo uma coisa atrás da outra. Nós viemos aqui para muitos aprendizados. E se a gente está viciado em um único caminho, é porque isso aí virou uma fuga. Pode até ser um caminho inicialmente saudável, mas se você concentrar toda a sua energia em uma única coisa, isso aí virou um vício. E aí é onde a gente tem que ter cuidado. Então, esse meu eu fazedor, para esse mundo capitalista, materialista, é um eu assim admirado. E aí é onde reside o nosso perigo. Quando um dos nossos eus é admirado pelos outros, a gente acaba acreditando que a gente está bem, que a gente é forte, que a gente é capaz, porque a gente faz. Mas em algum lugar dentro da gente tem uma coisa que está errada. A gente sente que tem alguma coisa errada. Que a gente está, de alguma forma, fazendo o que a gente faz para fugir de algo que a gente não tem coragem de olhar. Então, eu fui aos poucos olhando para esse eu fazedor, conversando com ele, que à medida que a gente descobre, a gente precisa conversar para acalmar, para mostrar que existem outros caminhos além desse, que existem outras coisas que podem nutrir muito mais a alma que o vício de fazer. E aí, um outro eu, né, que eu descobri é o eu competitivo. O eu competitivo, que é aquele que quer ser melhor que os outros, que quer chegar em primeiro lugar, que quer saber mais, que quer ter sempre a resposta. Olha, esse eu, ele é muito presente também na nossa sociedade. Nós somos estimulados desde a infância a ser o primeiro da classe, a saber mais, a ter uma inteligência acima da média. E aí você pode se afastar também das pessoas, porque você está sempre se colocando. Eu já vi eu me afastando das pessoas, porque eu me colocava num lugar de superioridade. Muitas amigas que estão aqui assistindo o vídeo vão concordar comigo, que esse lugar em que eu me colocava era um lugar acima. E às vezes as pessoas que estão convivendo com a gente ainda olham para você e dizem, você está ainda se colocando acima. E pode ser, escute. Eu tenho escutado. Será que eu estou conseguindo falar de igual para igual? Porque quando a gente já tem um aprendizado da igualdade, né? Da capacidade de se colocar de igual para igual, a gente não ensina no sentido de impor algo. Você tem que fazer isso. E eu escorrego. Quando eu vejo, eu estou escorregando. Olha, por que você não faz assim? Olha, não adianta a gente mostrar ao outro como ele deve fazer. O que importa é a gente descobrir como nós devemos fazer. O que é que nós precisamos avaliar, repensar sobre nossas maneiras que pode ajudar a gente a ser mais leve, mais feliz, estar de bem com as pessoas. Porque se você está sempre em conflito, um outro eu que eu descobri, né? Que é o eu combatente, que está muito relacionado. Olha como esses três eus, eles podem fazer dar os braços e sair por aí nesse mundo, né? Um eu competitivo, com um eu fazedor, com um eu combatente, guerreiro. Na nossa sociedade, a pessoa que é forte, que entra em guerra, que briga, também de alguma forma tem um valor. Fulano tem uma personalidade forte. Quem já ouviu isso? Essa espécie de elogio. Eu admiro você, que você tem uma personalidade forte. Gente, a personalidade, ela é algo, ela é vamos dar o nome de escudo, né? Vamos dar o nome de instrumento, vamos dar o nome de ferramenta que a gente precisa para lidar com o mundo enquanto nós estamos aqui. Mas não é o essencial em nós. O essencial em nós é a nossa alma, é a nossa consciência que tem ânsia de evolução. Nossa alma, ela quer que nós possamos aprender o quê? A amar. A amar. E muitas vezes a personalidade, ela está lutando para lhe preservar, para lhe proteger. Então, olha o conflito, olha a confusão. Enquanto a nossa alma está caminhando, está querendo evoluir, crescer, amar mais, ser mais livre, porque só à medida que nós conquistamos a liberdade de pensar, de sentir, de agir por nós mesmas e nós mesmos, é que nós podemos amar.
Uma pessoa dentro da cadeia, uma pessoa aprisionada por conceitos, por regras, por imposições, por medo, por tristezas, ela pode amar? Eu amo à medida que eu posso ser mais livre, que eu posso me expressar, expressar a minha verdadeira essência, que é essa centelha de Deus que habita em mim. Então, à medida que eu sou livre, que eu estou livre do que os outros pensam sobre mim, de que se os outros me amam ou não, se eles me admiram ou não, se eles me odeiam ou não, à medida que eu vou me libertando desse julgamento externo, e olhe, os mais difíceis são as pessoas mais próximas. Os julgamentos dos familiares, da mãe, do pai, do marido, da esposa, dos filhos, esses são os julgamentos que a gente precisa se libertar, porque o amor não pode prender. O amor que prende, o amor que limita, o amor que oprime, não é amor, é posse. E posse é o oposto do amor, porque o amor, ele nos leva para ser mais livres, assim como as borboletas, como os animais, como tudo na natureza, se expressa de uma maneira livre. Então nossa alma, o que há de divino em nós, anseia por liberdade, porque liberdade é amor. Essa liberdade não é irresponsabilidade, pelo contrário. A liberdade implica em compromisso. Nesse compromisso que eu quis assumir de livre e espontânea vontade, de estar aqui todos os dias no canal conversando com vocês, compartilhando o que eu sinto, o que eu penso. E o amor, ele só soma. Quem primeiro ganha com essa fala aqui no canal sou eu, porque eu estou aqui e eu sinto que tem inspiração, que a natureza, que Deus, que os meus amparadores estão aqui me orientando nessa fala. Essa fala não é só minha, essa fala é de todos aqueles que que vieram antes de mim, é uma fala dos meus ancestrais, daqueles que estão ao meu redor, daqueles que têm uma conexão comigo, que estão no mesmo aprendizado, e essencialmente é uma fala de Deus, que me ampara todos os dias, me orientando no meu crescimento espiritual. Então, gente, não importa. Não é importante que tenha 1, 2, 3, 1 milhão assistindo o vídeo que você faz, que eu faço. O que importa é que você saiba, que você sinta que é isso que você tem que fazer. Que você está expressando sua liberdade para colaborar com a expansão, com a libertação e com o amor, com o crescimento do seu amor e do amor daqueles que estão aqui com você. Então, o que deve nos mover é esse desejo pela liberdade, pelo amor que liberta, pela liberdade que amplia a sua capacidade de amar. Estamos aqui hoje, eu mais uma vez agradecendo, eu agradeço por vocês estarem comigo. Peço que compartilhem nas redes sociais, que compartilhem com os amigos, se vocês assim acharem que pode ajudar. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, dê um like, faça comentário, esclareça aí mais um pouquinho como é que funcionam as doenças autoimunes, quem puder. Então, gente, beijo grande, até mais tarde e até amanhã.